E aí, galera, boa noite. Estou aqui hoje. Hoje o papo vai ser bem bacana. Só estou pondo o texto aqui embaixo, tá? Vou ver se eu consigo fixá-lo. Espiritualidade. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade versus religião, parte dessas nossas lives semanais. Hoje eu tenho uma convidada bastante especial, que é a minha querida Adri Pereira. Ela estará conosco daqui a pouco aqui. Ela está conversando com a gente e a gente vai já dar uma ideia do que a... Cadê? Tá aqui. Então a gente vai dar uma ideia do que seria a diferença entre a espiritualidade e a religião. E aí, Adri, como é que tá, minha Tudo querida? bom? Tudo bom? Dá para Tudo ouvir jóia, e bem? você? Muito Dá bacana. sim. Gostei da sua estante lá, dos seus livros, lá tem disco. O que que tem ali? Livro, disco, tem tudo ali. Tem livros, cadernos. Aqui tem a minha parte espiritual, que a gente vai conversar muito sobre isso. Todo mundo convive muito bem aqui. Bacana, bacana. Você atende, nas suas terapias, você atende em casa, nesse ambiente aí, então, né? Isso mesmo. Também, né? Porque ultimamente eu tenho atendido muito online. Ah, sim, com certeza. Ultimamente mudou toda a forma de atuar. Eu, como coach, também tenho atuado só online. É uma loucura como isso. Mas olha, eu acho que tudo tem o seu ponto positivo e tem sido positivo para todo mundo em várias formas. Para mim, eu também não posso reclamar. Tem sido, a gente está descobrindo Não, certas para mim coisas. também não. E outra, a energia não tem tempo e espaço. Você pode atender pessoas do outro lado do mundo, né? Com toda certeza, com toda certeza. Eu acho até que para fins de desenvolvimento pessoal, essa loucura toda que está acontecendo, esse lockdown, esse isolamento pessoal, tem sido muito bom, porque tem feito com que as pessoas se interiorizassem bastante e se descobrissem várias coisas que estavam um pouco escondidas aí. Acho que foi importante, foi uma espécie de um chacoalhão na sociedade, na vida em geral e para as pessoas, né? Necessário, foi muito Muito, necessário. Muitas pessoas assim descobriram habilidades, né, que sim, nem sabiam que tinham, né? sim. E uma delas a gente vai conversar bastante aqui, né? Então eu vou só fazer uma introduçãozinha rápida, Adri. Assim, a gente vai hoje, eu e a Adri, eu, Paulo Dallastella, a Adri Pereira, a gente vai conversar sobre espiritualidade e as diferenças disso com o conceito de religião. A gente vai explicar por que esse assunto veio à tona. Mas deixar bem avisado que não temos a intenção nenhuma de constranger ninguém, nem de criticar qualquer que seja a religião de ninguém, não é a ideia, não é a ideia. A ideia, nós somos pessoas espiritualistas, né? Eu não sou religioso, acho que a Adri também não é, mas nós hoje não somos religiosos justamente por já ter passado por todas as religiões. Então hoje a gente entende que não é necessário ter uma religião para alcançar a espiritualidade. Então eu vou definir as duas coisas e a gente vai fazer um bate-papo, principalmente a Adri, que trabalha diretamente com terapias mais ligadas à espiritualidade. Ela vai explicar bastante como é que é o trabalho dela e vai ser um bate-papo bem legal. Por favor, sintam-se à vontade para participar. Jaque, boa noite, Jaque. Como é que tá, querida? Thaís, minha linda, como é que tá? Tá tudo bem? Vocês estão entrando aí aos pouquinhos. E fiquem também à vontade para fazer perguntas, tá? Participar. Aqueles que me seguem, fiquem à vontade também para adicionarem a Adri, né? Para fazerem contato com ela posterior. Sejam todos bem-vindos. Depois eu vou tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida pode mandar direct. Vamos interagir, todo mundo. Bacana. E o mesmo comigo, as seguidores da Adri que quiserem, fiquem à vontade para me Sim, adicionarem. exatamente. Aliás, o conteúdo do Paulo é maravilhoso, é incrível. Eu recomendo muito. Sigam Nossa, lá. obrigado mesmo sobre a Adri. Então vai ser bem bacana esse bate-papo aqui. E eu adoro essas lives porque, bom, primeiro que a gente não tem muita opção e segundo que essa opção acabou sendo bastante válida porque a gente acaba conhecendo pessoas que se fosse presencial a gente não teria chance, né? Seria mais difícil, né? Sim, seria muito mais difícil. Olha, você, por exemplo, agora está em São Paulo, eu tenho certeza que tem bastante seguidores de São Paulo que vão passar a me conhecer e vice-versa. Eu estou aqui em Curitiba, quem está aí em São Paulo, de repente, passa
Conhecer alguém de Curitiba que não teria chance, isso é fabuloso, né? Bom, então Nossa, isso é muito bom. E como você mesma falou no começo, na espiritualidade né, não tem Não tem amarras, não distância. tem distância. Não. Né, É tudo, é frequência, é tudo por frequência. Exatamente. Aliás, já que você deu a deixa, permita-me já entrar no assunto, né? Daí a gente já Bora faz esse lá. bate-papo de volta aí. Essa é uma das grandes diferenças entre a espiritualidade e a religião. Você falou, né, Adri, e a gente vem comentando, a espiritualidade não tem amarras, não tem fronteiras, e exatamente uma grande diferença é isso. A religiosidade ela é uma forma de espiritualidade, ela utiliza-se da espiritualidade para se manifestar, mas ela é galgada em regras e dogmas, né? Regras as quais você precisa seguir se você quiser participar de uma determinada religião. Dogmas são aqueles fatos essenciais aos quais as religiões seguem. Por exemplo, a religião católica possui 43 dogmas, né? Por exemplo, a existência de Deus, o batismo, o perdão dos pecados após o batismo e a condenação é o inferno, né? A quem negou a existência de Deus e tudo isso. A espiritualidade tem essa diferença, a gente vai fazer um bate-volta bem legal, de não ter esses dogmas nem essas regras a serem seguidas, né? Na verdade, a religião é uma instituição organizada e a espiritualidade é um conceito, né? Que engloba, inclusive, a religiosidade. Aparentemente, se você é religioso, você é uma pessoa espiritualista, mas você segue certas regras de uma instituição organizada. Já a espiritualidade não é assim, não segue nada, e você, como uma pessoa espiritualista, você busca a sua transcendência, o seu conhecimento pessoal, o seu entendimento e a sua ligação com o cosmos, e não importa tanto os meios pelos quais você usa para esse seu desenvolvimento pessoal. Inclusive, a meditação é uma bela ferramenta e existem várias por aí. Então, não está preso a nenhuma regra, né? Me conte, então, Adri, como tem sido a sua trajetória como terapeuta ligada à espiritualidade? Você que passou também, como é que você descobriu isso que você faz hoje? Fale do seu trabalho e o que você vê como as principais diferenças entre espiritualidade e religiosidade. Bom, eu tenho uma base católica, né? Eu acho que como grande parte das pessoas, a maioria, né? Então, assim, mas minha mãe também nunca foi aquela católica fervorosa de ir todos os domingos, mas ela gosta até hoje, ela gosta de ir à missa, eu vou de vez em quando, agrego muita coisa do catolicismo no meu trabalho, que eu gosto, passei pelo espiritismo, uso também bastante coisa, passei pela Umbanda. Então, assim, eu acho que eu aprendi um pouco em cada lugar. E eu peguei o melhor de tudo isso e eu uso na minha vida. E continuo aprendendo, né? O conhecimento, ele é muito amplo, ele não para. Sim. Hoje eu estou mergulhada nos cursos do Hélio Couto, acho que eu comentei com você naquele dia, né? Sim, sim. E ele fala muito sobre frequência vibracional, uma coisa muito, muito ampla, assim, muito além da religião, muito além. Sim. Que tudo é baseado na frequência do amor. Sim, sim. Né? Que a base de tudo, no final das contas, é o amor. Né? Aliás, isso a gente até conversou aquele dia, né? O amor acaba sendo o nosso objetivo principal, né? Quando a gente fala em transcendência, em buscar algo, se conhecer, o que a gente está dizendo, na verdade, é a busca do amor, que é essa energia que une tudo e que meio que resume tudo ao qual a gente busca, né? No caso da religião, gente, mais uma vez, sem criticar, a gente não está criticando, a gente está discutindo, né? A gente está só botando na mesa algumas das nossas impressões, né, que explicam as diferenças, mas, por favor, sinta sua vontade até para discutir. Mas uma das grandes... eu acho, queria só colocar um ponto, eu acho que a religião, ela é importante, né? Também, como você falou, não desmerecendo,
Claro. Porque eu acho que cada pessoa está no seu processo evolutivo, né? Sim, sim. Não que uma seja melhor do que outras. Eu acho que é tudo como uma escola. Uns estão no primeiro ano, no segundo, né? Depende do tempo de estudo. Exatamente, exatamente. E tem algumas religiões que são importantes para algumas pessoas, para determinado grupo de pessoas, porque inclusive pode tirar a pessoa de um lugar errado que ela está. Você pode ver que a própria igreja evangélica faz muito trabalho em penitenciária, essas coisas. E muitas pessoas acabam mudando a vida, né? Com certeza. É como você falou, sem querer dizer que por estar em níveis diferentes de evolução, que você ter uma religião seja um nível menor, não é nada disso. É só uma abordagem diferente do desenvolvimento espiritual. Se você prefere estar numa instituição que provê regras as quais você tem que seguir, e muitas pessoas precisam de regras, precisam de rituais, precisam de uma espécie de intermediário entre você e aquela sua transcendência, aquele ser que você acredita ser grande, como Deus, por exemplo. Você acredita em ter que ter um padre, né? Porque as religiões são marcadas por isso. Elas têm um intermediário, né? Que é o intermediário entre nós e o que seria o líder espiritual da religião. No caso do cristianismo, seria Jesus. No caso do budismo, Buda. Acabam sendo os conselheiros, né? São os conselheiros, né? Já a espiritualidade em si não precisa desses intermediários, né? Seria essa uma das diferenças. Outra diferença que eu vejo, né? É que na espiritualidade ela demanda um pouco mais de coragem, porque você aprende a ter mais coragem pelos seus atos, você mesmo, sem depender de ter que dar satisfação para esses intermediários ou seguir as regras e muitas vezes rituais, em que as pessoas acabam presas mais aos rituais e aos costumes do que propriamente buscar o objetivo principal, que é o amor, né? É o que a gente busca. Exatamente. Exatamente. As pessoas, essa coisa da religião, as pessoas ficam muito presas a todas essas regras, todos esses rituais, e esquece o motivo principal, né? Você acha isso mesmo, né? Eu acho isso mesmo. Embora tenha rituais que eu acho muito bonito, que nem a própria Igreja Católica. Sim. Eu fui batizada na Igreja Católica, porém eu não fiz primeira comunhão. Então, teoricamente, se eu for um dia casar na igreja, eu teria que fazer o cursinho, porque eu não estou dentro da regra, né? Mas eu acho muito bonito o ritual. O próprio judaísmo, eles têm uns rituais muito bonitos. Com certeza. Não, você falou também da Umbanda. A Umbanda tem uns rituais lindos, o espiritismo que eu também participei, o budismo, eu fui budista por alguns anos, todos eles têm rituais. O que a gente está falando aqui é a diferença entre a espiritualidade e a religião, em que muitas vezes, seguindo uma religião, você fica muito preso nos rituais e nos dogmas e acaba esquecendo o conhecimento próprio, que é, na verdade, aquilo que a gente mais busca. A gente passa a vida inteira tentando se conhecer e elevar um pouco o pensamento né, para o cosmos e tentar entender qual é a nossa relação com o resto. E isso é espiritualidade, né? Usando de filosofia, mas o conhecimento próprio é o principal. E quando você se prende muito em regras, você acaba esquecendo e acaba... Eu vejo muitos religiosos brigando entre si, porque além disso existem várias religiões com vários líderes e com diferentes... Vira facção, né? Acaba virando uma facção, perde o sentido. Exato, vira uma facção. E se você vê na história do mundo, a religião esteve à frente dos estados por séculos, né? Ditando regras, ditando... né? Você lembra muito bem do que foi, por exemplo, um exemplo bárbaro da Idade Média, que foi como é que foi aquele movimento em que se você falasse mal da igreja, você era morto, era queimado, vivo, você era uma bruxa. A Inquisição. Inquisição. Eu devo ter sido queimada. Numa outra encarnação você tem carinha de bruxa mesmo. Deve ter sido. Muito provável. Então, você imagina... O que pode estar atrás disso, né? Se é uma coisa para levarmos a Deus, por que você tem que matar o outro ou brigar com o outro? E isso a gente vê muito, né? Eu vejo muitas pessoas religiosas também confundindo alguns termos, né? Eles confundem, por exemplo, se eles me perguntam qual é a minha religião, quando eu digo que eu não tenho religião, eles acham que eu sou ateu, eles acham que eu não acredito em Deus, né?
Como se acreditar em Deus dependesse de ter uma religião. De uma religião, né? Exato, como se não fossem separados. A religião é algo que foi criada pelos homens para tentar entender Deus. Agora, se você quiser usar as regras, beleza, ótimo para você. Se você se espiritualiza através da religião, ótimo, beleza, não tem nenhum problema. Cada um procura como o seu diz, o importante caminho. é o resultado final, né? Essa questão de religião também, há um tempo atrás, era muito envolvido com política, então eu acho que era uma forma de controle também das pessoas. Essa Sim. história da Inquisição que você estava falando, né, de queimar as bruxas, na realidade, o que elas tinham? Elas tinham todo o conhecimento de magia das ervas, né, de cura das ervas, Sim. que eles achavam isso que era bruxaria, era coisa do demônio, né? Exatamente. Então queima, porque na realidade elas sabiam como manipular aquilo, né? E o que hoje todo mundo chama de homeopatia, esqueci o nome agora, que trabalha com as ervas e tal, enfim, tem todo esse medicamento aí, né, natural, disponível para todo mundo. Sim, e que é tão legal, né? Exatamente. Como a Jaque está falando aí, é isso, ela mencionou aí ditadura, né, imposta pelas religiões. É o que parece às vezes, né? Uma ditadura de regras, de dogmas, que são esses dogmas das religiões, por exemplo, como a da católica, que a gente surgiu, eu tenho certeza que o protestantismo também tem, eles são invioláveis, eles não podem ser discutidos, não há discussão, né, a respeito disso. Aquelas regras são o que são, o batismo é importante, todas as regras, tudo que está escrito na Bíblia é sagrado e não pode ser jamais questionado. Ao contrário da espiritualidade. Tem que cumprir todas as regras ali sem questionar. Tem que cumprir todas as regras. O que eu acho também, e você há de convir, que a religião acaba criando uma espécie de medo nas pessoas, né? Eu ia comentar sobre isso. Eu estava comentando com a minha irmã ontem. A gente acaba... Isso desde criança, isso já é colocado, acho, na cabeça da criança. Hoje em dia, acho que nem tanto mais. Mas mais na minha época, assim, de criança, se você não fizer tal coisa, Deus castiga. Então, aquela coisa de Deus punitivo, né? Exatamente. Então, de você ter medo de Deus. E, na realidade, a história é outra, né? Com certeza. O cristianismo, o judaísmo, essas religiões do mundo ocidental, elas vêm com a culpa como elemento principal, né? A culpa e o medo, né? Foi o que sempre foi instituído lá atrás e pouco mudou daquela época, né? Como eles tinham que ditar as regras, porque eles eram, na verdade, os religiosos eram o Estado, né? Eram quem ditava as regras, era como um Estado. Como eles precisavam que as pessoas fossem obedientes, eles tinham que impor certas regras e incutir certo medo. E isso ficou ainda nas religiões e segue até hoje, né? Sim, o medo é uma forma, assim, maravilhosa de manipulação, né? Exato, exato. Você passou também pelo espiritismo, pela Umbanda. Passei. Me diga, de todas elas você usa para as suas terapias, para o seu trabalho, então, né? Você falou, você usa um pouco de cada. Terapias, né? Um pouco de cada. Depende do caso de cada pessoa, daquilo que ela acredita. Aí eu vou passando com aquilo que ela tem ressonância, com aquilo que é legal para ela. Porque não adianta, por exemplo, eu atender uma pessoa que seja católica e eu pedir para ela fazer um banho de erva, sei lá, exemplo. Entendi. Ela vai falar, isso não tem nada a ver comigo, né? Entendi. Então eu acho que tem que ser, a pessoa tem que se identificar, ela tem que acreditar, fazer aquilo com confiança mesmo, com fé, né? Porque senão não adianta, não resolve. Além de todo o trabalho de autoconhecimento que eu faço com a radiestesia, que é aquela coisa do equilíbrio da frequência mesmo, né? Frequência vibracional. E o mapa numerológico cabalístico, que eu acho que é o ponto-chave, eu acho que é o primeiro passo para a pessoa se conhecer. Eu acho que a partir dele, aí acho que dá para a gente abrir o leque e começar a trabalhar. É aquela psicologia de confronto mesmo, né? Sim, pô, maravilha. Então você tem conhecimento das religiões para você aplicar dependendo da linguagem melhor entendível pelos seus clientes, dependendo da religião que eles estão. Isso é fabuloso. Exatamente. Então isso prova que a religião está dentro do contexto de espiritualidade e não ao contrário, né? Sim.
Exato. As pessoas religiosas são espiritualistas, mas nem todo espiritualista é religioso. Isso que precisa ficar entendido. Uma grande diferença também que eu vejo é quanto à abordagem desse ser superior em relação aos espiritualistas e aos religiosos, né? Os religiosos, eles tendem a acreditar nesse ser superior como sendo algo externo a eles, né? Como sendo algo a qual, como alguém que comentou aqui agora, eu não estou vendo, deixa eu ver só ver, como por exemplo o Rogério agora mencionou, o Rogério falou sobre o homem lá em cima, né? Então a gente é meio que levado a crer durante a nossa vida espiritualista, nossa vida religiosa, que existe um homem lá em cima. O velhinho sentado na nuvem, né? De barba branca, exato, né? Olhando para nós e que é algo exterior a nós, né? Ao qual você tem que alcançar e tem que seguir aquelas regras para alcançar. Isso é basicamente a base do dogma religioso. Ao passo que a espiritualidade não é assim. A espiritualidade dita o seguinte: qual é o caminho mais próximo de você, de Deus, seja esse ser? É você mesmo. É um caminho mais curto, mais fácil, é você entrar para dentro de você e saber que as respostas estão todas lá dentro, que você não precisa acessar velhinho nenhum lá em cima. Então essa é a grande diferença da espiritualidade. Isso não quer dizer que você não acredite num ser superior, não acredite numa energia universal, não acredite no amor que une tudo, que é o que eu chamo de Deus, aliás. A espiritualidade é um termo mais amplo que engloba a religiosidade também e não acredita em acessar algo que esteja externo a você, e sim para dentro. Na verdade, está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Exato, exato. E não precisa de ritual nenhum. Se você quiser fazer um ritual, lógico, você falou eu também, eu fiz a primeira comunhão, eu fui criado como católico, fui espírita por muito tempo, frequentei muitos anos o espiritismo e fui budista. E foi onde eu mais me encontrei, porque eu não considerava o budismo uma religião, e sim uma filosofia, um modo É uma filosofia, né? Mais uma filosofia, por isso eu gostei mais, porque eu não tinha dogmas para seguir e nem rituais. Mas essas são algumas das diferenças. Você também vê uma diferença grande nesse sentido, assim, nessa abordagem de Deus entre a religiosidade e a espiritualidade desta forma? Com certeza. Para as religiões, Deus está fora, né? Tá lá no céu, na nuvem, né? E a gente tem que fazer a conexão com Ele. E a espiritualidade, o que a gente aprende, cada vez quanto mais eu estudo, mais eu descubro isso, que a luz está dentro de nós, né? Deus está dentro da gente. Então, não adianta a gente responsabilizar o outro. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? É a nossa consciência e o nosso coração. Então, esse é o karma, que eles falam, você vai ser castigado, é o seu karma. Tudo bem, é o seu karma, mas é aquilo que você fez, é uma lei de ação e reação. Ação e reação, a lei do karma na espiritualidade, aquilo que você faz, você tem um resultado, exatamente. Outra coisa bem interessante é que na espiritualidade você é livre para trilhar o seu caminho, né? Acontece que na questão da religiosidade, muitas pessoas se prendem tanto em seguir um caminho já trilhado para elas, né? Você precisa seguir aquele caminho para você ganhar um lugar ao céu. Você precisa, inclusive, pagar o dízimo todo mês, e algumas religiões têm isso, que é para você comprar um lugar ao céu, que são regras ditadas pelos seres humanos, que eles acreditam piamente ser verdade, o que acaba alienando eles do próprio encontro consigo próprio, consigo mesmo, consigo mesmo, sabe? Limita muito o conhecimento. Foi exatamente o que aconteceu comigo dentro das religiões. Uhum. Eu chegava num ponto que eu queria mais. Eu falava, não, mas não pode ser só isso. Eu quero saber mais. Mas por quê? Mas por quê? Então aí eu acabava saindo, indo para outra, e a gente acaba trilhando o nosso próprio caminho, né? Em busca do conhecimento, que aí a gente não para mais. E aí que está a explicação de ser mais amplo, né? Porque a busca não para nunca, porque nós não somos perfeitos e a gente assume isso, né? Não sermos perfeitos, e a busca para o conhecimento pessoal é longa.
mas ela não depende de um caminho traçado para você. Isso que é, acho que é uma das grandes diferenças. A religião tende a aprisionar um pouco as pessoas. A espiritualidade, como é um conceito mais amplo, ela já te deixa mais livre para você seguir o teu caminho e acessar da forma que você quiser. Como você falou, o importante é o objetivo principal. O conhecimento é infinito. A gente começa a estudar, você começa assim, uma coisa puxa a outra e você não acaba mais. Você fala, gente, essa vida eu não vou conseguir. Exatamente. Vai puxando uma coisa, vai puxando a outra, mas a religião serve muito bem para algumas pessoas, como você citou lá no começo, que não tendo tido nenhuma educação nesse sentido, se veem perdidas, não sabem nem por onde começar. Então, muitas vezes... É um caminho. É um caminho inicial muito importante para muita gente. Eu só acho que elas não deveriam parar ali, né? E ficar a vida inteira ouvindo e ter que pagar alguém para te vender um lugar ao céu. Mas num começo ela é extremamente importante, aquilo que você falou dos graus de evolução, e cada um tem o seu e cada um sabe o que é importante. A ideia aqui não é criticar. Exatamente. Exatamente. Nossa, meu negócio tá caindo. É agregar, né? É agregar. Agregar, tudo que você... Inclusive, você me passou o livro do Sam Harris, eu fiz até umas anotações aqui, umas colinhas aqui. Eu não tive tempo de ler, mas eu fui pesquisar sobre o livro e eu vi que ele é muito polêmico, porque ele é ateu, né? Exatamente, Ele é ateu, porém, ele desenvolveu a espiritualidade dele através dos experimentos, principalmente de práticas meditativas, né? Exatamente. Através do budismo, tudo. Eu achei muito legal isso. Exatamente. Eu tenho certeza que o que ele condena são as práticas religiosas, que ele acha abomináveis, né? A religião tem sido responsável para muitos problemas na história do mundo e ele acha aquilo um emburrecimento total, né? Sem falar numa exploração. Então ele ficou bastante polêmico, ele é considerado um demônio. Aliás, algumas religiões demonizam tudo, né, Adri? Sim! Tudo que não é bom Mas é do aquilo demônio. que a gente estava falando, é uma forma de controlar, é o tal do Deus castiga, o Deus punitivo, né? É a forma de controle, é a forma que eles conseguem para segurar as pessoas ali naquele círculo. E é engraçado, eles criam o demônio em você, eles criam o medo e depois vendem a salvação, né? Exato. É bem esse o truque que eu vejo, e é o que o Sam Harris fala, exatamente isso, ele é contra essa visão do mundo que já vai por séculos e séculos e ninguém questiona as religiões. E ele sempre questionou e foi considerado polêmico por causa disso. Por que eu tenho que seguir essas regras? Por que eu tenho que não tenho a liberdade de achar por mim mesmo? E por que eu tenho que pagar alguém para me vender um conceito totalmente subjetivo, que não tem nada a ver? E tudo aquilo que a gente vem falando. O próprio termo temer a Deus é terrível, né? Já começa por aí. É terrível. Por que você vai ter medo de um Deus que, na verdade, ele é amor, né? Por que você vai ter medo dele? Exatamente. Se amor é o objetivo principal e ele está lá no final desse caminho, então por que tem que ter medo dele? Você só tem que ter medo para seguir as regras que eles sempre impuseram. É essa a ideia. Eu tenho até uma experiência recente. Eu vim morar onde eu estou morando agora e os donos antigos da casa eram pessoas bastante religiosas. Eu não sei qual é a religião deles, mas eles eram o tipo de pessoa que não tinha nem televisão em casa, sabe? Porque a televisão é um meio de corrupção humana, assim como o rádio, celular. Então eles não carregam nada que possa corromper a sua pureza de espírito. Mas sai daqui e vai falar ali na esquina mal do vizinho e vai... bem isso. A velha hipocrisia, né? A velha hipocrisia que tá contida em várias religiões, que é o que o Sam Harris e outros escritores ateus, né? Tem um outro cara muito bom que eu leio também... Agora eu esqueci o nome dele, que também foi bastante criticado. Tem vários cientistas, o Dawkins, que fala sobre evolução. Alguns... outra coisa, que aliás eu lembrei, nossa, é tanto assunto que a gente vai lembrando. Outra coisa que eu acho engraçada é a interpretação de livros sagrados, como no caso dos cristãos, a interpretação da Bíblia, ao pé da letra, sabe? A Bíblia é feita de analogias, né? É escrito através de parábolas. Parábolas, né? Numa época em que as pessoas, por alguma razão, não falavam diretamente.
e as pessoas até hoje acreditam literalmente em algumas analogias, né? Como por exemplo, né? Agora já não metendo pau, mas como por exemplo a existência de Falando Adão. a real, né? Vou falar a real, estou aqui. Por exemplo, a existência de Adão e Eva, né? Como sendo figuras importantíssimas na história bíblica. Adão e Eva, na verdade, é o simbolismo da consciência humana, e não que tenham existido um primeiro homem e uma mulher. Se você acreditar em Adão e Eva, você está pondo por terra todas as teorias de evolução do homem, toda a ciência, né? Não faz o menor sentido. Então nós todos seríamos filhos de incesto, então, né? Porque a humanidade foi, então, resultado do acasalamento, do casamento de dois irmãos. Então, isso, quando questionável, para mim é tão óbvio, mas os religiosos não assumem qualquer discussão que possa pôr em dúvida aquilo que eles acreditam, que é esse livro sagrado, se eles mesmos não entendem o que o livro diz, né? Se eles não conseguem... Na realidade, assim, eu acho que a gente vai muito pela nossa consciência e pela confiança no nosso Deus, né? Sim. Porque, na verdade, você vê há quanto tempo foi escrito esse livro e sabe-se lá até Sim. que ponto é a originalidade disso. Exatamente, exatamente. Então há um fanatismo em relação às escrituras sagradas, você não pode nunca questionar. Se você questionar algo, você está sendo... como é que fala aquela palavra? Eu sei. Herético. Herege. Heresia. Herege. Heresia. Heresia. Se você questionar, sendo que eles mesmos não têm um entendimento profundo, né? Porque eles não entendem as parábolas e tal. Bom, até recentemente eu postei uma coisa... Eu vivo postando alguns memes, né, nas mídias sociais, e teve uma vez uma pessoa veio discutir porque eu pus uma coisa no sentido de que o sentido de espiritualidade era mais amplo do que a religião. Que a religião estava contido dentro da espiritualidade. Que a religião era mais uma forma de manifestação espiritual. E essa pessoa, além de não entender, e isso acontece muitas vezes, além de não entender, ela veio me dizer... mas Paulo, eu consigo atingir a minha espiritualidade através da religião. Daí eu falei, mas eu não disse que não é isso. Ok. Não, ok. Se você consegue, ótimo. Eu não falei isso. Então isso prova que eles já estão sempre com quatro pedras na mão, sempre para defender arduamente assim os seus conceitos. Já parece que com medo de serem... Na defensiva já, né? Na defensiva, sendo que a espiritualidade pura não tem nada a ver com ficar na defensiva, não tem nada a ver com defender. Se você tiver que defender um dogma, é porque você, então, não é totalmente espiritualizado, né? Você não entende que não existe essa competição, que não existe eu aqui, você aí. Que o mundo espiritual entende que somos todos iguais, fazemos parte de uma mesma energia e que não há por que você brigar com o outro por uma crença de um ser divino. Meu Deus, parece tão óbvio, né? E é isso que... não tem lógica, né? Essas brigas religiosas, eu nem sei como é que tá hoje, porque eu nem tenho assistido o jornal quase por conta dessa pandemia. Eu estou preservando a minha mente, né? Sim, sim. Faz bem. Mas essa questão, né? Essa questão de briga religiosa que tinha dos islãs e um matar o outro ali. Na verdade, eu estive em Israel em 2012 e eu estive em Jerusalém, fiz toda aquela via sacra, né, por onde passou Jesus. Que bacana. E aí, depois nós fomos para a Palestina e ali existe uma divisão, existe uma fronteira. E a guia turístico que estava com a gente, ela não pôde, como ela era judia, ela não pôde ir para a Palestina. Por ela ser judia. Lá nós tivemos que pegar um outro guia turístico. Nossa. Então é uma coisa muito surreal. Você fala, gente, pra quê? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. E quantas guerras no mundo... começar pelas cruzadas lá atrás, quantas pessoas foram mortas em nome de Deus. Se Deus é isso ao qual você precisa... Se Deus é isso que eles estão falando, então eu não quero ter religião, porque vou acreditar num ser que quer que as pessoas se matem para me defender. Que tipo de Deus é esse, né?
Então isso tudo parece ser tão óbvio, mas Acho que não é tanto, né? Não porque deve as ser, pessoas, muita gente não entendeu, né? Muita gente não entendeu, então é o que exatamente, não deve ser tão óbvio assim. E aí que você vê as diferenças de uma pessoa espiritualizada e uma pessoa religiosa. Às vezes o religioso tende a esquecer um pouco a essência do que ele busca, se prendendo só nos ensinamentos e nos intermediários ali, né? É uma loucura. Tem várias coisinhas que eu anotei aqui. Eu tô vendo a minha colinha aqui. Não, eu espero que você. Não, eu fiz uma colinha aqui também, porque é tanta coisa para a gente falar. Até no próprio Sam Harris, né, pelas experiências que ele teve, ele fala muito sobre a prática de meditação, a prática, como é que chama? Prática meditativa quando você se conecta no momento presente, né? Porque a gente presta atenção no nosso corpo. Isso, mindfulness. Você toma consciência do seu corpo, do que está acontecendo naquele momento, na sua respiração. Você presta atenção se está quente, se está frio. E isso ajuda a diminuir a ansiedade, parar de ficar ansioso por conta do futuro, pensar no passado. Isso não é muito Eu achei bem legal isso. É muito. Você não acha que isso é muito mais espiritual do que ir na igreja rezar um monte de Ave Maria lá, sem saber o que está falando e sair de lá e... Sem dúvida, porque aquilo é mecânico. Aquilo não sai do coração. Não sai do coração. Não sai. Muitas vezes você fala, deixa eu ver, eu tenho que fazer 10 Pai Nosso. Deixa eu ver, 1, 2, perdi a conta. Quer dizer, você está focada em contar quantos Pai Nossos você já fez. Só que você não está com o coração ali na intenção do que você está fazendo. Exatamente. Então é isso. Eu, pessoalmente, nunca cheguei a ter discussões com religiosos porque eu não gosto disso. Eu acho que é uma perda de tempo, principalmente porque o religioso fervoroso, ele tende a não ouvir ninguém, né? O que é uma característica do espiritualista, da pessoa espiritualizada, que é amplamente aberta para tudo e novas ideias. Eu costumo dizer que o espiritualista é como um cientista da alma, porque o cientista está sempre aberto para novas teorias, assim como a pessoa espiritualizada, né? Ao passo que o religioso ele não se abre para nada que venha como é que fala? Fora da regra dele ali, fora né? da regra dele, que possa vir até meio que a desafiar os seus próprios princípios. Ele talvez tenha medo de ser desafiado nos próprios princípios. Porra, eu passei a minha vida inteira acreditando que Deus era um velhinho que estava em cima da nuvem. Agora vem esse cara aqui me dizer que Deus vai falar que não é? Como assim? Como é que pode, né? Eu passei a vida inteira dando dinheiro lá pro meu pastor, lá, porque ele prometeu que que ia ser a minha salvação. E agora você vem dizer que não existe nada disso. Quer dizer que eu gastei aquela grana toda, a vida inteira. Então ele não quer ser confrontado com certas realidades, porque é cômodo, né? E o que também não tem nada a ver com a espiritualidade, que não é nada cômoda, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você toma responsabilidade para você. Exatamente. Você toma responsabilidade, você vai atrás, você... Nossa, é uma, não digo guerra, que é uma palavra forte, mas é um desafio contínuo com você mesmo de se autoconhecer o que é a espiritualidade e não simplesmente seguir regras cômodas e ir lá rezar meia dúzia de Ave Maria e você já conseguiu a salvação, que é uma coisa mecânica, que foi instituído há centenas de anos atrás e continua sendo acreditado por muitas pessoas. Não cabe a nós criticar. E o pior do que isso, às vezes a pessoa vai lá, ela faz tudo aquilo, né? Ela fala, bom, agora eu fui perdoada, e ela vai lá e comete o mesmo erro, né? Exatamente. Ela vai lá, fala, não, vou lá rezar, vou ser perdoada e ok. Exatamente. Outra diferença que eu estou vendo aqui, as religiões prometem a salvação e a glória e o paraíso depois que você morrer, né? Então durante a vida, você paga para quando você morrer, você encontrar esse lugar. A espiritualidade, o conceito de espiritualidade é o contrário. O paraíso é aqui e agora, né? Você busca ele a todo momento. Você acessa esse paraíso... Sim, lá você só continua o aprendizado. Exatamente.
Mas Quem acha que vai morrer e vai ficar de boa, gente, ó, sinto muito. Mas, ó, o estudo continua. O estudo continua, exatamente. Você vai se salvar como se só existisse essa existência tão, né, tão tosca, tão como fala? Física, né? Tão... Só então, isso, né? Exatamente. Não pode ser só isso, mas eles acreditam, vai ser só isso quando eu morrer, vou me salvar. Aquela ideia até bastante infantil, sabe? De que haverá salvação se você for bonzinho, só que você nem é bonzinho e nem existe a salvação. Então é uma hipocrisia total, é bem engraçado. O que mais que está aqui? Deixa eu pôr aqui. Bom, a religiosidade, aquilo que a gente falou, ela busca a verdade em livros sagrados que são incontestáveis, né? Ao passo que a espiritualidade não existe um livro sagrado, tudo é sagrado, né? Uma flor é sagrado, o céu é sagrado, a natureza é Deus. Para começo de conversa, precisamos de tudo que existe no universo, né? Tudo que existe no universo faz parte e é sagrado. Você é sagrado. Você é Deus. Você se olha no espelho e encontra Deus ali mais fácil do que ter que acessar algo fora da natureza, né? Que é o que a maioria das religiões meio que fazem, né? E aquela questão do medo, que eu acho que é a principal aqui, a incutir medo como uma forma de aprender alguma coisa. Que mais que está aqui? Que mais que você vê aí? Bom, a gente estava falando dos benefícios da meditação, né? Do mindfulness. Sim. Nossa! Eu acho muito legal passar isso para as pessoas. Eu acho que principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Muita gente em casa, muita gente que assiste muito jornal, assiste muita coisa que não é legal, né? E acaba meio que pirando. Então, é legal parar, fazer uma meditação, é legal fazer a meditação guiada, para você focar naquilo que está acontecendo no começo, né? Isso daí é baseado em estudo científico. Vai melhorar a concentração, vai melhorar o humor, vai melhorar o estresse. Total. O próprio sistema imunológico. Totalmente. Você medita diariamente, Adri? Eu procuro meditar diariamente. Às vezes tem um dia que eu não consigo, um dia ou outro, mas no geral eu procuro meditar, porque isso faz muita diferença no meu dia. Faz sim. E o mindfulness tem essa vantagem de não precisar você sentar com as pernas cruzadas e aquela velha e tradicional forma de meditação, parar de pensar. O mindfulness, pelo contrário, você assiste os teus pensamentos e tenta estar no presente. Você não precisa... Você pode fazer no teu escritório, por exemplo, entre uma reunião e outra, né? Sentar ali rapidinho, você... só esses 5 minutos que você faça ali num momento como esse já te ajuda tremendamente. Só o fato de você elevar, estar no presente, porque é o que você falou, na verdade, e isso é muito importante. As pessoas passam a maior parte da vida delas ou no passado, ao qual elas não têm mais controle, que já foi, ou num futuro, o que é uma grande ilusão, porque o futuro, quando chegar, vai ser presente também. Então, não existe futuro. Você não pode ficar toda hora... E às vezes até é preocupação que as pessoas têm de uma coisa que pode nem acontecer. Exatamente. Eu tenho medo de acontecer tal coisa. Tá, mas pode não acontecer. Exatamente. Eu tinha visto, eu fiz um estudo, e até falei esses dias numa live, que a gente chega a ter cerca de 70 mil pensamentos por dia. 70 mil, o que dá mais ou menos uns 50 pensamentos por minuto. Olha que loucura. Sendo que desses... Pois é. E 50 pensamentos por minuto, 80% deles são negativos. Ou seja, ou eles são focados em algo que você não pode controlar, como algo que nem vai acontecer, ou algo que já passou e que já não interessa mais. É impressionante. Então a gente fala em espiritualidade é isso. Se você conseguisse desses 80% diminuir que seja para 50%, você já é um ser mais de luz, você já ilumina a sua vida. Nossa, ia melhorar muito. Só com pensamentos diferentes, né? E isso que é espiritualidade, é você ter controle sobre você mesmo através dos seus pensamentos, sem você precisar ir numa igreja, rezar e pagar o dízimo, sendo bem radical aqui, né?
Mas é verdade, é verdade. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Total. Autoconhecimento é base de tudo, né? Todas as ciências que você vê aí, eu como coach uso várias, inteligência emocional, filosofias de todos os tipos. A inteligência emocional, que é tão famosa hoje, nada mais é do que isso, né? Você se autoconhecer, em primeiro lugar, os filósofos já vêm dizendo isso por milhares de anos, para que você possa conhecer os outros, porque através de conhecer a si próprio, você conhece a humanidade e fica mais fácil você se relacionar com os outros e ter empatia, o que é um ato espiritual extremamente profundo, ter empatia, você se colocar no lugar do outro, mas profundamente, você entender o que o outro está passando, quer coisa mais espiritual que isso, né? Isso vale 1 milhão de Ave Marias aí que você reze automaticamente. Com certeza, não tenha dúvida. Eu até falo que o autoconhecimento é poder, né? A pessoa que ela se propõe a realmente se conhecer de verdade, porque nem todo mundo está disposto a isso, né? Verdade. Tem muita coisa que a pessoa ela não quer enxergar, ela joga para debaixo do tapete, né? Eu acho que você deve ver muito isso também, né? Vejo direto. A dificuldade da pessoa enxergar determinada situação que ela precisa mudar de alguma forma. Mas muitas vezes ela não quer porque ela está na zona de conforto. Ela fala, bom, eu sei que ali eu tenho um problema, mas eu sei meio que lidar com aquilo lá. Então, deixa quieto. Exatamente. Existem algumas terapias, sim, tem a terapia cognitivo-comportamental, que é exatamente para isso. É para ela ir no cerne da questão. Ela faz, através de perguntas, que é algo que os filósofos fazem, fazer perguntas, né? Você vai fazendo pergunta e vai tirando da pessoa aquilo que ela tem lá dentro. E que muitas vezes ela não queria admitir, mas que a resposta ela mesma já tem. Mas a zona de conforto faz com que ela fique tranquila ali. Não vou mexer nesse assunto porque é proibido. Mas se você quer melhorar, você tem que mexer nesses assuntos porque é lá que está o problema. E todos são criados a partir de uma crença limitante, né? De uma crença, de algo que você acredita que não é real e que além de não ser real está te atrapalhando, ou que foi algo que aconteceu num passado aí remoto e que teve a sua função lá atrás e que você não deve carregar mais com você. Basta você acessar esses pensamentos para mudar a sua forma de ver. Mudar a chave, né? Mudar a chave. A PNL é uma grande ferramenta do coaching que ajuda muito a você se autoconhecer, porque ela assume a tua postura de ser humano como sendo individualmente capaz de ter os seus filtros mentais. Cada pessoa, apesar de sermos unidos por uma mesma energia, cada pessoa tem um filtro pela qual ela passa todas as informações da vida, né? Você pode ver uma coisa, eu ver a mesma coisa e interpretar de formas diferentes, porque daí tem questões culturais, questões de educação, e vale até a escola que você estudou. Envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa, então não dá para você resumir colocar tudo, na mesma prateleira ali, né? Exatamente, exatamente. Mas a base de tudo é você mesmo, isso é tranquilo, é você se autoconhecer e tirar. Na verdade, não é mudar nada, ninguém vai mudar nada, ninguém muda, né? Quando você se conhece, você traz de dentro aquilo que você já tem. Você revela. Você sabe, né? Você aprende a administrar tudo aquilo que você é, na verdade, né? Você aprende a ter uma boa administração, né? Exato. Então, na verdade, é acordar, né? E não mudar. Você está acordando, você já tem, você só precisa acordar para aquilo. Que é o que a espiritualidade faz. E a religião muitas vezes suprime isso nas pessoas. Elas não querem nem que as pessoas acordem, porque se elas acordarem, elas não vão mais seguir aquelas regras. Né? Elas perdem o controle, exatamente. Perdem o controle. E a espiritualidade faz exatamente o oposto. Exatamente. Ela abraça todas as religiões, né? Show de bola, exatamente. Abraça todas as religiões, vêm da espiritualidade, e não ao contrário, né? E é isso que as pessoas criam uma confusão aí danada com as coisas, né? É tudo muito relativo. É verdade. Existe tanto para ser estudado, é tanta coisa para acessar, que você deve sentir a mesma coisa. A gente fica meio ansioso para
tantas coisas Não, aí fora. Eu entro em começar. Tudo quanto é grupo. Exato, eu entro em tudo quanto é grupo de workshop, de curso. Depois eu vou olhar no meu Telegram, tem lá 200 mensagens, eu não dou conta. Não dá conta. Livros, né? Hoje em dia não tem desculpa para a pessoa não ir em busca de autoconhecimento, porque o que tem de informação, você vai no YouTube, tem vídeo de todo quanto é tipo. Você, tem livros para você baixar de graça, tem plataformas de livros, PDF de graça que você baixa, de tudo. Não, tem muita coisa assim para aprender gratuita. Eu fiz até uma postagem sobre isso outro dia. Nossa. Tem pessoas que falam, eu tô entediado, eu não tenho o que fazer, eu estou deprimido. Gente, vai fazer um curso, tem tanta coisa disponível aí, tanta coisa legal. Exatamente, não tem desculpa, né? Mesmo assim a gente fica entediado, mas olha, tem tantos recursos hoje para você sozinho, no conforto da sua casa, você acessar coisas maravilhosas. Você pensa como era isso, o quê? 10, 20 anos atrás a gente não tinha isso, quando eu comecei a estudar questões espiritualistas, a gente não tinha acesso a essas coisas, era meio por instinto. Mas hoje não tem desculpa para a pessoa ir em busca de conhecimento, porque é tão acessível, tão fácil e tão... É verdade. A gente chega a ficar ansioso, né? É tanto livro para ler que eu não sei nem por onde começar, meu Deus, é tanta loucura. É muita informação, é verdade. Aqui, deixa eu ver aqui, tem mais uns pontinhos aí. Aliás, eu nem sei que horas são, quanto tempo já passou. Nossa, eu também não sei, porque eu perco o horário aí. Eu nunca controlo. Mas me fala aí então, Adri, sobre como acessar você, como que as pessoas podem, se tiver alguém ouvindo a gente que não seja já seguidor da Adri, como é que faria para acessar você? Como é que é o seu endereço, se quiser deixar número também, como é que é o acesso aos teus serviços? Meu Instagram é @o poder dos números oficial, com 2 Fs. Meu WhatsApp é 11 São Paulo 95266-7472. Maravilha. Pode mandar mensagem, pode tirar dúvida, quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Maravilha. Bom, esse vídeo aqui vai ficar no IGTV meu, né? E vocês podem assistir mais tarde, pegar essa informação da Adri. E para quem também não me conhece, eu sou o Paulo Dalla Stella, vocês podem me acessar por aqui, ou o meu número que é 4199-748-7247. Esse tipo de conversa e outras, né, que você queira ter, eu estou sempre aberto, é uma delícia poder falar sobre essas coisas, passar adiante. Muito legal esse bate-papo, é muito legal. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa aqui pro pessoal, para os meus seguidores, principalmente. Gente, olha aqui esse livro que eu ganhei do Paulo, que legal! A Arte de Ser Feliz. Eu estou no processo de escrever Quiser falar um pouquinho do livro? Esse livro aí, na verdade, é uma compilação, são vários coaches, né, escrevendo capítulos diferentes. Eu tenho um capítulo nele. Mas eu estou escrevendo um livro agora que tem a ver com a imagem pessoal e como desenvolver o seu carisma, né? Mas utilizando-se das várias ferramentas que existem aí fora. Eu acredito que tudo na vida é a tua imagem pessoal. As pessoas não se relacionam com você se você não vender uma boa imagem que vem da tua energia e que pode ser desenvolvida através de vários meios, a espiritualidade sendo uma delas, e várias ferramentas para você desenvolver uma boa imagem pessoal. As pessoas não vão gostar de você se você não agregar nada à vida delas, basicamente é isso. Nem que seja o teu exemplo de vida. É o magnetismo, né, que eu costumo falar. Não só o magnetismo, mas aquela coisa, a primeira impressão é que fica, né? Exatamente. A primeira impressão fica, mas depois as pessoas não vão ficar com você se a segunda e a terceira impressão não forem positivas e não agregarem para a vida delas, né? Então, sim, com certeza. A imagem pessoal vem da primeira impressão e todas as outras, que é aquilo que você vai tirar de dentro de você mesmo para passar para os outros. Então, eu estou escrevendo sobre isso e logo... Tem um curso meu na Hotmart que é Soft Skills 2.0, tá? É na plataforma Hotmart, se quiserem entrar, é um curso de quase 18 horas sobre como vender a si próprio. Vários vídeos, né? É bem divertido. Soft skills são habilidades pessoais. Já estou fazendo minha propaganda. Marketing pessoal, é isso? Não, claro, é para fazer mesmo. Tem que fazer, e eu espero que vocês curtam lá.
Ó, não sei quanto a você, Adri, mas a gente podia fazer mais lives dessa, né? Cada vez. Por exemplo, Tô dentro. Você trabalha com tantos produtos, tantas abordagens diferentes, que cada reunião poderia ser um diferente, né? O que você acha? Pode ser, a gente pode falar sobre radiestesia, sobre numerologia, sobre cabala. Nossa, queria aprender sobre tudo isso. Cabala, eu acho fantástico. Nossa, seria fabuloso. Vamos marcar eu tô até com... Vamos marcar. Eu tô até com um projeto aí em andamento, que eu vou fazer ministrar alguns cursos, né, através de plataforma também. Curso de numerologia, curso de cabala para aplicar na prática mesmo. Porque a cabala, na verdade, ela é um estudo, assim, super extenso, né? Sim. Então, eu vou fazer a abordagem como eu aprendi, para a gente usar a cabala na prática, no dia a dia mesmo. Uau, que é muito legal. Daí a gente pode fazer a live para você divulgar esse curso daí, né? Dar uma ideia do que vai ser e tal. Eu tenho certeza Sim. Vai demorar um pouquinho ainda tô formatando tudo. Filmando, mas com certeza, quando estiver pronto, com certeza a gente vai marcar. E me fala sobre o teu programa semanal lá na Rádio Exclusiva. Foi assim que a gente se conheceu, aliás, um mês atrás. Como é que é esse teu programa? Eu tenho um quadro fixo, né, dentro do programa Point Mix. O quadro que chama Nas Ondas da Terapia. Ele acontece ao vivo, toda sexta-feira, às 15 horas, pela Rádio Exclusiva FM, www.exclusivafm.net, ao vivo pelo Facebook também da rádio. E aí toda semana eu tô lá falando sobre algum tema sobre espiritualidade, terapias, frequências vibracionais. Cada semana é um tema aí para agregar um pouquinho para as pessoas. Que 10. Tenho certeza que dá para aprender muito com você. Espero que a gente possa aí mais vezes poder conversar sobre esse assunto e outros também. Mas é isso. Não, eu sou eterna aprendiz, ainda tenho muito para aprender. Nossa, todos somos. O dia que você acha que sabe tudo, você para de aprender. E que desfavor que você faz para você mesmo, né? Exatamente, a gente nunca pode falar que sabe tudo, nunca. Nossa. E quando você acha que está aprendendo, vem uma outra teoria que faz você, uau, que loucura! Daí você vai buscar aquilo. De uma forma geral, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo busca a mesma coisa, mas os meios são vários. E é gostoso você buscar vários meios e descobrir essas coisas, né? Principalmente quando você está... Nossa, é muito legal. Nossa, não tem... E isso é uma das características muito bacanas que diferenciam demais o conceito de espiritualidade do de religião. Não que a religião não ensine nada, é claro que não. Mas a religião se prende a dogmas pré-formatados, né? A espiritualidade ela está sempre se renovando, se modernizando a partir das novas, diria até das novas tecnologias humanas também. E essa, para mim, é a maior diferença, essa liberdade que a espiritualidade te dá em termos de abordagem do universo, porque não devemos estar limitados a nada, o universo é tão amplo, para que se limitar? E essa forma eu falo até que a espiritualidade, ela anda assim, junto com a ciência. Sim. Ciência e espiritualidade, elas andam juntas. Eu acho também. Para mim é isso. Eu acho também. Até o conceito da ciência, né? Você põe por terra uma teoria quando você encontra uma outra mais válida, né? A espiritualidade é assim também, né? Então eu vejo essa similaridade aí muito grande, é muito, muito bacana. Adri, a gente podia ficar até amanhã aqui, mas acho que já passou de 1 hora, né? E eu não tenho nem ideia do horário. Quase 1 hora, mas eu acho que daí a gente vai ficando por aqui, dando um grande tchau aí. Eu queria agradecer muitíssimo aí a tua participação. Super agradeço. Foi um prazer. Super agradeço o convite, foi muito legal. Muito e mesmo. Pode me chamar, quando quiser a gente faz outros temas aí, vamos fazendo um bate-bola. É isso aí, vai ter mais. Então, gente, fiquem de olho aí no IGTV, vai estar lá. Me adicionem a Adri e vamos continuar essa conversa. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Quiser tirar dúvidas, manda lá. Isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, hein? Valeu, Adri. Beijo. Até mais.